Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para os nossos queridos irmãos, amigos que acompanham e cultuam conosco através da TVM, este canal 14.1, uma boa noite a todos, a sua família. Que este culto, este programa seja uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar para que o Senhor continue abençoando este trabalho. Senhor, nosso Deus e Pai, gratos estamos porque estamos em Tua presença. Nos destes condições de estarmos aqui, aqueles irmãos, amigos que estão nos acompanhando do seu lar, do seu trabalho, que este culto seja para nós aqui no templo e para estes irmãos uma bênção, que seja, Senhor, um momento de ouvirmos a Tua voz, de acalmarmos os nossos corações e de recebermos a Tua boa palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvar ao Senhor, juntamente com a nossa irmã Lara. Vamos cantar um dos nossos belos hinos da harpa cristã. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hino 193 da harpa cristã. Glórias a Deus, que este louvor invada este ambiente, esta igreja, este lar, esta casa. Com certeza, irmãos, Deus está em nosso meio, né? Vamos nos colocar de pé,
convidar nosso irmão Gilson, vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus, também seguido de uma oração. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido a todos que estão aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais e também pelo canal 14.1, que abra a vossa Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Vamos ler o versículo 26 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 19, e os versículos 26 a seguir. Todos que encontraram podem dizer amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me queres seguir, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecido, Senhor, por estar na Tua casa, adorando e engrandecendo o Teu nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, nessa noite, que continue falando conosco, assim como o Senhor tem dito nos louvores e também na Tua palavra. Continua, Senhor, que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações, tanto aqui na igreja, quanto aqueles que nos acompanham, e que a palavra do Senhor possa encontrar morada, Pai, nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Nesta noite nós temos a alegria de ter conosco o nosso grupo de adolescentes, né? Enquanto eles se preparam, nós convidamos, né? Você às vezes que está nos acompanhando, tem na sua família seu filho, seu neto, um adolescente, está um pouco perdido aí, traga ele para a igreja. Nós temos um grupo de adolescentes aqui para fazer companhia, para se tornarem amigos e servirem ao Senhor e terem uma vida próspera e saudável na presença de Deus, né? Vamos louvar ao Senhor juntamente com os nossos adolescentes.
Aleluia. Meus amados, nesse momento nós vamos adorar a Deus, louvá-lo também com as nossas ofertas, né? Nosso irmão Kleber vai fazer uma leitura de conscientização, também uma oração por aqueles irmãos que vão contribuir. Aos nossos amigos que acompanham pela TVM, podem também contribuir. Os irmãos estão vendo a chave Pix, os números das contas da nossa igreja, e ali os irmãos podem enviar suas ofertas, seus dízimos, né? Abençoando a obra de Deus e a obra missionária. Vamos de pé fazer essa leitura, seguido de uma oração pelos ofertantes. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e versículo de número 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse momento, ó Pai, tão especial, ó Pai, ao qual o Senhor, adoraremos ao Senhor, serviremos ao Senhor com as nossas contribuições, com as nossas ofertas, que o Senhor possa, Senhor, abençoar esta obra, como o Senhor tem abençoado, prosperando, ó Pai, abençoando a cada ofertante, a cada dizimista, a cada, Senhor, que tem, Senhor, disposto no seu coração, ó Pai, em ajudar esta obra, Pai, que o Senhor possa abençoar, multiplicando, Senhor, fazendo segundo a tua vontade e o teu querer. Abençoa a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Chegamos no momento, irmãos, de ouvirmos a palavra de Deus, e eu convido a igreja para se pôr de pé e recebermos nosso irmão Fernando, é o preletor, o mensageiro de Deus para a nossa vida nesta noite. Obrigado, amigo. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Bom é estarmos na casa do Senhor nessa noite, para junto nós entregarmos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em pé que estamos, em reverência à palavra de Deus, convido que você possa abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, apenas um versículo da palavra de Deus. João capítulo 14 e o versículo de número 27, são as últimas instruções do nosso Senhor Jesus, antes de Ele encerrar o seu ministério, de passar pela cruz. Esse texto é muito significativo, é nossa vida, e eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Glórias a Deus. João capítulo 14 e 27 diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, amém? Podeis sentar, meus irmãos. Esse texto, meus irmãos, especialmente esse versículo, o nosso amado e Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, em suas últimas instruções aos seus discípulos, Ele nos traz esta palavra, essa garantia, e Ele empenha uma grande promessa, uma grande bênção para as nossas vidas, que é a sua paz. Irmãos, quando nós olhamos para o homem natural, o ser humano corrompido pelo pecado, o homem que vive longe de Deus, nós observamos que o homem, o ser humano, ele está sempre em conflito. Ou ele está em conflito, primeiramente em conflito com Deus pelo pecado, ele está em conflito com o próximo, ou ele está em conflito consigo mesmo. Há quem diga, um pastor que diz que o ser humano é uma guerra civil ambulante. E é bem verdade que o ser humano, ele acometido, nós somos afetados pelo o pecado, e o pecado arruinou o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente. E nós vivemos, o ser humano, a sociedade, longe de Deus, ela vive em intenso conflito, em todos os níveis, para onde nós olhamos. Existe sempre um conflito, uma falta de paz, de harmonia, porque o pecado afetou o homem. E o homem, seja no trabalho, seja muitas vezes no seio familiar, nas relações comerciais, políticas, onde quer que seja, existe sempre um conflito, porque o pecado, ele desordenou de uma tal maneira que o homem não consegue mais viver em paz, primeiramente com Deus, como eu disse, com o próximo e até consigo mesmo. E por mais que o homem ele se esforce, por mais que nós, como temos visto nos noticiários nos últimos dias, acordo de paz entre nações que há anos vivem em conflito, por mais que o homem tente, nós já vimos quantos acordos de paz foram realizados na história da humanidade, e por pouca coisa esses acordos são rompidos e são muitos efêmeros, frágeis, porque o homem por si mesmo ele não consegue produzir a paz, a verdadeira paz necessária para viver. Por isso que Jesus, quando ele está então trazendo essas últimas instruções, as suas instruções aos seus discípulos, ele diz: olha, eu deixo a minha paz e a minha paz vos dou. Essa paz é diferente do que o mundo possa dar.
Irmãos, eu queria aqui primeiro pontuar que o que não é paz. Às vezes nós temos uma falsa sensação, ou o mundo pode imaginar, a sociedade pode imaginar que paz, ela é ausência de problemas. Se não existir mais problemas, dificuldades, lutas, então eu terei paz. Talvez, se todos os conflitos que eu vivo, eles se cessarem, eu então vou ter a verdadeira paz. Não é isso o que a palavra de Deus diz. Isso não é paz, a ausência de problemas. E o salmista Davi escreve um dos salmos lindos e maravilhosos, muitos dos seus salmos, que é o Salmo 4. Nós gostamos muito de recitar, principalmente quando estamos próximos do nosso repouso noturno. O salmista Davi, ele escrevendo o Salmo 4, verso 8, ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso é uma verdade, isso é uma realidade na qual Davi, o rei Davi, ele estava vivendo, deitando, dormindo em paz. Por qual razão? Será que Davi não tinha nenhum problema? Será que Davi não estava passando talvez por nenhuma circunstância difícil na sua vida? Se você está com a sua Bíblia aberta, talvez já no preâmbulo, no título deste Salmo 4, você vai ler: Davi ora a Deus como? Na sua angústia. Então nós podemos, irmãos, entender que a paz, a verdadeira paz que Jesus oferece, ela não está relacionada à circunstância na qual nós estamos vivendo. A paz de Deus, ela não depende se o mundo está em guerra, se a economia, se a política está totalmente descontrolada. Não. A paz verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, ela independe da circunstância, e ela nos faz descansar no Senhor. Davi, quando escreve este salmo, os estudiosos dizem que ele estava sofrendo um grande embate no seu reinado. E ele, possivelmente quando escreveu esse salmo, ele teve que fugir de Jerusalém, dado a perseguição do seu próprio filho Absalão, que, se não me falha a memória, ele ficou 3 anos longe da capital política ali do seu reinado. Mas a paz que Davi estava sentindo, que ele gozava, era indiferente da circunstância daquele estava vivendo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nossos ouvintes que nos ouvem nessa noite, paz não é ausência de conflito, nem conflito externo e nem conflito interno, porque nós temos também os nossos conflitos internos. O ser humano, ele vive os seus conflitos, faz parte da nossa natureza, mas a paz de Jesus, a paz que Deus nos promete, independente da circunstância, dos conflitos, seja externo ou externo, nós podemos dizer como Davi escreveu neste salmo: em paz me deito e em paz eu durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. A paz, meus amados irmãos, também ela não é uma calmaria, aquela que talvez nós buscamos na beira do rio ou no meio do rio, em um barco, pescando. Isso é muito bom e faz bem. Quem pode e tem oportunidade, isso faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente.
Mas a paz não é uma calmaria. A verdadeira paz não é uma calmaria que o dinheiro pode trazer, que o luxo, que às vezes as pessoas procuram na bebida, nas drogas ou nos relacionamentos. Isso é uma paz, eu coloco paz entre aspas, frágil, temporária e efêmera, que a qualquer sinal de abalo ela acaba. Vemos homens que tiraram a sua vida por passarem abalo em sua vida financeira. Quando nós estudamos a história na Grande Depressão, no ano de 1929, se eu não estiver errado, onde o mundo, especialmente a parte norte-americana, passou um grande colapso financeiro, pessoas se atirando dos prédios, tirando a sua vida, porque a sua paz, a sua segurança de vida não estava na verdadeira paz. A sua calma, a sua tranquilidade estavam apoiadas em coisas terrenas e em coisas passageiras. E o profeta Isaías, meus irmãos, ele traz um relato, e eu quero que você abra comigo Isaías capítulo 48 e o versículo 22. Diz assim que, mas os ímpios não têm paz. Aquele que vive na impiedade e no pecado, ele pode procurar essa paz, essa calmaria artificial, ele pode procurar resolver todos os seus problemas na justiça, na saúde, no seio familiar. Se ele não encontrar a Jesus, o homem não tem paz, e ele não consegue produzir a paz, a verdadeira paz, que nos traz segurança e alegria de viver. Porque quando nós olhamos, meus irmãos, tudo que o homem, ele deposita a sua confiança, falha. Se o homem depositar a sua confiança achando que no dinheiro, num contrato, numa sociedade, na medicina, qualquer que seja, vai falhar. E fica claro que nada pode sustentar essa paz e nos trazer paz. Mas quando Jesus está dando essas últimas instruções para os discípulos, ele também está querendo dizer: olha, pode falhar todos os mecanismos da terra, mas eu não falho, porque eu não ofereço uma paz que as coisas podem dar, porque eu sou a paz que o mundo precisa. Como o próprio profeta diz que Jesus, ele é o que? Ele é o príncipe da paz. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos e nos ensina nessa noite, que ele, a pessoa dele, é a verdadeira paz. Jesus é a paz. Quando nós então aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, irmãos, nós temos o acesso ao nosso Deus. Nós temos o que? A paz com Deus. Porque como Paulo escreve, registrou em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 1, meus irmãos, que nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado,
ele é o maior mal que afeta o homem e nos afasta de Deus. Neste mesmo capítulo 5, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, porque o pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado que em nós existe, antes de aceitar a Jesus, ofende ao Senhor, ofende a santidade de Deus. E não tem como nós termos paz com Deus, por conta dos nossos pecados. Mas o Senhor Deus é tão maravilhoso, que Ele mesmo nos proporcionou a paz com Ele, mesmo nós temos pecado. Como que Deus nos proporcionou a paz com Ele? Quando Ele nos enviou a Jesus Cristo. Esse Jesus que diz: deixo-vos a minha paz. Quando Ele envia Jesus Cristo para morrer por mim e por você, na cruz do Calvário, sem nenhum pecado, como um cordeiro mudo, imaculado, levando sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, Jesus estava restabelecendo a comunhão nossa com o nosso Deus, a paz de Deus com Deus em nossas vidas. É por isso que Jesus, Ele é a paz com Deus. E agora, isso nos dá uma segurança de vida. Nós agora estamos reconciliados com o nosso Deus. Não, o pecado mais não separa mais do nosso Deus, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós aceitamos a Cristo em nossas vidas. E o pecado que nos afastava do Senhor, agora nós somos justificados. Mas nós precisamos ter acesso a nós só temos acesso a essa paz com Deus quando nós aceitamos a Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados. A cédula que era contra nós, Jesus cravou na cruz do Calvário. Essa é a verdadeira paz, que nos dá a segurança de vida, não só nessa vida, mas também na vida eterna. Então, quando aceitamos Jesus, nós temos a paz com Deus. E a paz com Deus também nos traz um outro benefício, que é a paz com nós mesmos. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, e o verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e guardará também o quê? A vossa mente, em Cristo Jesus. Aqueles então que foram reconciliados com Deus, eles experimentam a paz de Deus, e é uma paz interior, meus irmãos. Não é uma emoção, ela não é abalada por qualquer notícia, por qualquer rompimento, por qualquer conflito, porque essa paz que nós sentimos no nosso interior é o próprio Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, habitando em nós. Nós não temos mais um conflito interior. Essa paz é o governo de Cristo em nossos corações. O nosso coração não é mais afetado. A nossa mente está guardada em Cristo Jesus. Podemos estar na maior tempestade que a vida pode nos levar, mas nós descansaremos. O nosso interior não vai se abalar. A nossa mente, meus irmãos, não vai ser abalada pela nossa força, não, mas porque nós temos a paz que é Jesus Cristo em nossas vidas. E meus irmãos, quantos talvez de nós, você que nos ouve, não consegue ter
uma vida tranquila, calma, sossegada. Eu não estou falando de problemas, eu estou falando de paz interior, de sossego, de segurança. Esse é um claro sinal que falta Jesus. Quando Jesus governa o nosso coração, o texto diz, Paulo é muito claro, ele guarda o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa mente em Cristo Jesus. O mundo precisa de Jesus. Quantas pessoas doentes, meus irmãos, dependendo de drogas para poder descansar fisicamente, mas a sua alma, a sua mente e o coração não descansa. Mas nós temos a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, a paz com Deus nos dá uma paz interior, mas a paz com Deus também nos traz paz com o nosso próximo. Quando eu aceito a Jesus, vou recapitular, o seu sacrifício, eu tenho paz com Deus, eu tenho uma paz interior, promovida pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida, e isso reflete no meu dia a dia. Você certamente conhece, nós somos esse exemplo, de que antes de conhecer a Jesus, antes de caminhar com o nosso Deus, onde nós chegávamos, talvez era confusão, era briga, é no trabalho, é na família, é no mercado. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e o Senhor faz morada em nosso coração, Ele governa a nossa vida, a paz de Deus nos transforma em agente de paz, em ponte de reconciliação. A paz de Deus nos torna pacificadores e vamos trabalhando pela paz, pela unidade. Essa é a verdadeira paz que Jesus promove na vida do homem e da mulher que aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. A paz de Jesus, a verdadeira paz, não é um sentimento, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E ela está disponível. E o Senhor quer que todos desfrutem dessa paz. Certamente, ao final deste culto, nós estaremos orando. E se você, por alguma razão, se viu nesses conflitos, distante de Deus, nessa noite, é uma noite oportuna de recebê-lo e viver a verdadeira paz que só nós podemos encontrar no Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem agradecer a Deus por esta boa palavra, meus irmãos? Fomos alimentados nessa noite, né? Com certeza nós encerraremos esse culto melhor do que começamos, né? Ouvimos uma mensagem da parte de Deus. Enquanto os nossos adolescentes se preparam para louvar ao Senhor mais uma última vez, não podemos deixar, né, encerrar esse trabalho, esse culto, sem fazer um convite muito especial. Depois dos louvores, desta palavra, pode ser que haja em nosso meio aqui na igreja
ou alguém que está nos acompanhando, que nos dá o privilégio da sua audiência e que tem o desejo, sentiu em seu coração um toque do Espírito Santo e quer aceitar a Jesus como Salvador. Se há alguém em nosso meio, algum dos queridos irmãos que nos acompanham, os irmãos estão vendo aqui o número do WhatsApp da nossa igreja, mande o seu nome para nós, seu endereço, nós queremos conhecer você, te fazer uma visita, e com certeza essa decisão de aceitar a Jesus é a melhor decisão que você pode tomar. Você não precisa carregar o fardo desta vida sozinho, né? O Senhor está conosco, nos dando, como bem disse o pastor Fernando, a sua paz, trocando com a paz que o mundo dá, uma paz passageira, momentânea, para uma paz real e duradoura. Então, se você tomou essa decisão, mande aqui uma mensagem para nós, e ao término deste culto nós estaremos orando por você, pela sua vida, pela vida da sua família. Vamos louvar ao Senhor juntamente com os nossos adolescentes.
Glórias ao Senhor. Meus irmãos, estamos nos aproximando do término do nosso culto, mas convidamos, aos amigos, irmãos, toda a igreja. Nesta próxima semana, na sexta-feira, nós temos o nosso culto de vigília, estão todos convidados, a partir das 22h30. No sábado, como é o primeiro sábado do mês, estaremos reunidos aqui às 14h30 para a nossa reunião de obreiros, Todos estão convocados, convidados, os obreiros, aqueles que trabalham na obra do Senhor, para esta nossa reunião mensal, a última do ano, E também à noite, a partir das 18h30, a nossa Santa Ceia Geral para toda a igreja, todo o campo. Estaremos reunidos aqui em nosso templo sede para louvar, engrandecer o nome do Senhor. No mais, os dias de culto, a nossa semana segue-se normalmente, aqui em nosso templo sede, em todas as nossas congregações, todos os domingos, pela manhã, escola bíblica dominical, em todas as nossas igrejas, e assim continuamos servindo e louvando ao nome do Senhor. Vou convidar o nosso pastor para fazer essa oração final, também orando por aqueles pedidos de oração apresentados e por aqueles irmãos que tomaram a decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu convido a todos, vamos nesse momento, irmãos, agradecer a Deus por esse dia que Deus tem nos concedido, bem como essa oportunidade de estar na sua presença, nesse culto de louvor e adoração a Deus, quando o Senhor tem falado em nossos corações, através da palavra que foi ministrada e também através dos louvores que aqui foram entoados ao nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida de todos. Nesse momento nós estaremos orando ao Senhor para todas as vidas, aqueles presentes, os pedidos de orações. Certamente Deus alcança o seu coração e atende também o seu clamor, as suas orações. Curve a sua cabeça, nós estaremos orando ao Senhor. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu és aquele, Senhor, que tem nos concedido mais um dia com fôlego de vida, mais um dia de saúde, mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Pai bendito, Deus poderoso, quer aqui presencial em nosso culto, aqui em nosso templo, bem como, Senhor, nos lares, aonde permitir adentrar, Senhor, através do canal 14.1, bem como aqueles, Senhor, que estão nas redes sociais da igreja, mas com o mesmo propósito, através desse, Senhor, nós louvando, Te adorando e Te servindo. Ó querido Deus, poderoso Pai, pedido de orações sempre há, e nós precisamos, Senhor, pedir, suplicar a Ti, como diz a Tua palavra: tudo que pedirdes na oração, crendo, Senhor, receberás. Nesse momento de pedido de orações e súplicas, Tu conheces, Senhor, os nossos corações, Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada um, o que necessita. Pai bendito, Deus poderoso, cremos, Senhor, que a maior enfermidade que o homem tem é na sua alma. Pai bendito, Deus poderoso, cura, Senhor, a alma, o interior daquele que assim enfermo está, bem como, Senhor, aqueles que estão enfermos fisicamente, talvez no hospital, talvez nos seus lares, talvez viajando, mas nesse momento que as Tuas mãos santas estendidas, Senhor, sobre ele, seja repreendido todas as enfermidades. Pai bendito, Deus poderoso, aqueles, Senhor, que fizeram uma reflexão em sua vida, aqueles, Senhor, que tomaram decisões em sua vida de receber Tu como único e suficiente Salvador, através, Senhor, das nossas orações, nós cremos, Senhor, no perdão dos nossos pecados. Pai bendito, Deus poderoso, o escrever os nossos nomes no livro da vida. Pai bendito, Deus poderoso, nós Te suplicamos, Senhor, nós assim, Senhor, agradecemos a Ti por tudo que tem nos concedido. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, em Teu nome santo. Amém. Estenda as vossas mãos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos: amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e tenhamos uma boa noite, irmãos.